Quero falar com você hoje, nessa manhã, pode sentar, uma palavra profética, uma palavra de fé também ao seu coração, e uma palavra pastoral, né, para te instruir a respeito de algumas coisas. Nós somos pastores, precisamos sim ser instruídos, porque a vontade de Deus não é que você ande em círculos, né? O que significa andar em círculos? Significa que você está literalmente andando e você está lidando com o mesmo cenário sempre. E aí o sentimento que você tem é, não, parece que eu já estive aqui antes. A vontade de Deus é que você ande em ciclos. Porque qual que é a diferença entre andar em círculo e andar em ciclos? É que cada ciclo você está num nível diferente. Cada vez que você passa por uma situação, é em espiral, né? Você não está vendo o mesmo cenário. Agora você está olhando para aquele cenário e você fala, já estive aqui, fui aprovado e estou num outro nível. Amém? Então, é muito ruim quando a gente fica andando em círculo. É muito ruim quando parece que você lida com os mesmos problemas sempre, as mesmas dificuldades, com as mesmas situações. Parece que isso nunca avança. Não é a vontade de Deus para nós. Não é a vontade de Deus para nós. Entende? Você sabe, tudo aquilo que o Senhor chega e Ele muda, é porque não era vontade. Então eles estão pescando, trabalhando a noite toda, não pegou nada, aí Jesus chega e fala, joga do lado direito. E ele pegou abundantes peixes, o que ele estava dizendo? Não é vontade de Deus, não é a minha vontade que você viva na escassez. É a vontade de Deus que tenhamos vida e vida em abundância. Olha o que diz Provérbios 4:18. A vereda do justo, só estou fazendo a introdução, depois eu vou começar aqui a ministração. É como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então a vontade do Senhor para você é que você vai brilhando mais e mais, crescendo mais e mais, até ser dia perfeito. Hoje eu quero falar sobre o cenário de um milagre. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você acredita que você pode cooperar com os milagres de Deus na sua vida? Sim ou não? Qual que é a diferença na cabeça de algumas pessoas? Eles, infelizmente, confundem mágica com milagre. Mágica, quem faz é o diabo, né? Ilusionismo, aquela coisa. Tá vendo isso aqui? Aí ele mostra, né? Isso é o quê? Aí de repente sumiu, ou apareceu outra coisa. Isso é mágica. Milagres são provocados. Eu posso cooperar com o milagre de Deus na minha vida. Eu posso cooperar com o milagre de Deus no meu ministério. E qual que é nosso maior, como pastores, né? A maior dificuldade que às vezes nós temos? Às vezes de ser naturais diante das coisas. Sempre ficar olhando só coisas naturais. Ah, aqui é difícil demais. Ah, aumentou isso aqui. Ou diminuiu isso aqui. Nós somos homens espirituais. E o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado. Eu não estou ignorando o fato das coisas, né? Mas o fato é, cada vez que você foca numa coisa, ela engrandece. Cada vez que você foca numa coisa, ela engrandece. Por que Saul não teve coragem de enfrentar Golias? Porque Saul sabia tudo de Golias. Quando ele vai dar instrução para Davi, o que ele diz? Esse cara é grande demais, ele é forte demais. Davi em nenhum momento falou de nada a respeito de Saul. Ele não falou do tamanho da espada dele, do tamanho dele, mas ele falou o seguinte, do nome do Senhor, eu vou contra ti, eu vou, porque aquilo que você foca, você engrandece. Não é que você está ignorando o tamanho das coisas. O fato é, se você foca no desemprego, aquilo vai crescer dentro de você. Aí qual que é o seu problema? Você vai estar repetindo as mesmas coisas que os outros repetem. Pastor, está assim, não estou dizendo que você não ignore as coisas. Estou falando que aquilo que eu foco, isso engrandece. Eu assumi um trabalho que todo dia alguém me falava uma coisa. Todo dia alguém falava uma coisa do povo, falava alguma coisa da cidade, falava alguma coisa do povo, da realidade do povo, daquilo outro. E aí eu tomei uma decisão. Eu falei, se eu continuar ouvindo isso aqui, você sabe, isso vai tomar meu coração, isso vai crescer dentro de mim. E se isso crescer dentro de mim, uma coisa é fato, ou a fé vai crescer dentro de você, ou a incredulidade. 40 dias Golias gritava, por que Saul não foi lá? Porque ele estava ouvindo só aquilo, o tamanho dele, a afronta dele, não sei o quê, tudo aumentou, aquilo aumentou dentro dele também. Cresceu, porque ele colocou o foco. O pastor Adriano é testemunha, quando eu fui enviado, nem um dia eu sentei com ele para perguntar, conta para mim como é cada uma aqui, conta para mim as coisas da cidade. Eu falei, não vou.
Por quê? Porque senão eu vou ter uma visão natural de todo mundo. Eu vou rotular as pessoas. Esse é assim, esse teve problema com o outro. Ah, a coisa aqui está dessa forma, as entradas aqui está dessa forma. Deixa eu falar uma coisa para você. Aquilo que você foca, você engrandece. Aquilo que nós colocamos o nosso foco, isso vai crescer. Por isso que nós temos que colocar o nosso foco o tempo todo na palavra. Você não é natural, você é espiritual. Nós somos espirituais. Nós somos pessoas espirituais. Nós não ficamos olhando simplesmente aos dados, às estatísticas, todas essas coisas. Nós olhamos para a palavra. E cada vez que a palavra vai crescendo dentro de nós, a fé vai crescendo. E eu devo falar para você. E você vai cooperando, vai trabalhando para que o milagre do Senhor aconteça na sua vida. Entende isso? Então, mais que aquilo que o diabo faz. Milagres são reais. Mas milagres não acontecem do nada. Milagres são gerados, né? Milagres são gerados. Existe um ambiente específico para isso. Então eu quero falar sobre milagres hoje. Qual que é o cenário de um milagre? Sempre quando vai fazer um filme, tem algumas coisas importantes na criação de um filme, né? Tem o roteiro, tem, né, os desenhos, mas tem também um cenário. É importante ter um cenário. Por que eu falo que algumas pessoas não estão em busca de milagre? Porque ele não preocupa com algumas coisas, não tem um cenário. Parece que a igreja dele, a casa dele, não é um cenário para milagre. A visão é natural, o pensamento é natural, as coisas são naturais. É preciso ter é preciso se preocupar com alguns detalhes, como a palavra de Deus se preocupa. É preciso você entender que uma sequência de milagres que acontece é resultado de algumas decisões ou resultado daquilo que eu me preocupo como líder espiritual, como pastor. Então eu coloquei aqui 4 coisas que eu penso que está dentro de um cenário de um milagre. Qual que é o primeiro? Ambiente. Ambiente é tudo. Milagres não acontecem em qualquer tipo de ambiente. É preciso ter um ambiente certo. É preciso ter um ambiente certo. Ambiente é tudo. Ambiente da célula é tudo. O ambiente do culto é tudo. O ambiente da nossa casa é tudo. Qual que é o problema de algumas pessoas? Eles pensam que as coisas se movem, Deus se move em qualquer lugar. Deixa eu dar um exemplo claro na Bíblia para você. Marcos capítulo 5, versículo 35. Marcos 5, 35. Olha o que a palavra do Senhor diz. Marcos 5, 35. Aqui não preciso contar a introdução, porque vocês já sabem da história. Esse aqui é o momento onde Jairo vai atrás de Jesus, né? E aí ele está vindo com Jesus. Jesus para, porque aquela mulher, a mulher do fluxo de sangue, toca nele. Então ele para, fica um tempo. Aí Jesus está voltando, chegando na casa de Jairo. Olha o que a Bíblia diz. Falava ele ainda, a partir do versículo 35. Eu peço que você acompanhe comigo aí, para você também ser edificado. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. O que ele fez? Literalmente ignorou notícias negativas. Ignorou palavras negativas. Olha, você tem que ser cuidadoso com isso. O diabo trabalha com notícias, negativas o tempo todo para bater a nossa fé. O tempo todo trazendo relatório para você. E agora, se nós repetimos os mesmos relatórios que os noticiários repetem, que os irmãos da nossa igreja repetem, tem algo de errado. Nós somos os líderes. E quando ele te procura, ele espera ouvir de você uma palavra de fé, de esperança. Ele não espera ouvir de você a mesma coisa que o outro está falando. É isso mesmo. Não, está acontecendo, não, vai piorar. É isso mesmo. Tem que ter, da sua boca, tem que ter palavras vivas, palavra de Deus. E aí, eu sei que parece uma coisa simples, mas é simples mesmo. É o que Jesus disse. Sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas. Não dá ouvido a essas coisas. Não fique preso ao que está se falando. A sua filha, ele diz só isso, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse. Opa, aqui tem alguma coisa relacionada ao cenário. Não permitiu que todos o acompanhassem, senão quem? Pedro, Tiago e João. E aí, olha o que é interessante. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço. O que Jesus viu? Um alvoroço. E aí ele viu aqueles que
choravam e também aqueles que pranteavam muito. Ao entrar na casa, ele viu um cenário, mas ele falou sobre outro. É como o nosso Deus na criação. Ele viu trevas, mas falou de luz. Você pode ver coisas negativas, mas você tem que falar coisas que geram vida. Coisa tão simples para nós, né? Mas é verdade. Então você tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes senão você vai ser somente alguém que fica reproduzindo coisas negativas. É a humildade de você perceber, não, eu preciso mudar isso. Porque senão você fica sendo uma pessoa natural, só tem um olhar, parece assim, educado, parece ser gente boa esse, mas não agrada a Deus. Os que não são da fé não podem agradar a Deus. Quer ter um lado sempre bonito das coisas, quer ter um lado positivo das coisas sempre. Está errado isso. Está errado isso. Nós temos que ser espirituais para perceber que às vezes tem gente que está falando algo, não está em sintonia com o Espírito. Não flui da vida isso. E aí Jesus viu que eles estavam chorando e viu aquele alvoroço. E aí, ao entrar, ele disse: por que estáis esse alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Ele viu algo e falou algo diferente. A criança não está morta, ela dorme. Isso tem poder espiritual. E aí, riram-se dele. Mas espera lá, esse povo estava chorando, agora estava rindo. Você sabe o que a Bíblia diz? Tendo ele, porém, mandado o quê? Sair a todos. Você já pensou se nós, como pastores, vamos orar por um grupo assim, você chega numa casa e você fala assim, ó, vocês três aqui, eu vou usar isso aqui porque não tem ninguém aqui, né? Os que faltaram à reunião. Esses três aqui, estou brincando, nem sei quem que foi. Pode usar isso aqui? Esses três aqui, ó, sai por favor. Já pensou se eu faço isso como pastor, se você faz isso? Mas que cara arrogante. Deixa eu te falar uma coisa, tem gente que está atrapalhando o milagre na sua vida, sabia disso? Nós temos que ser cuidadosos com pessoas. Pessoas não são neutras. Alguns têm que sair e outros têm que entrar. Tem gente que não coopera para o milagre. Jesus poderia ter feito aquele milagre ali, sim ou não? Sim, claro, ele é Deus. Por que ele fez questão de mandar algumas pessoas sair? Para nos ensinar. Nós pensamos que todo mundo coopera com o milagre, mas alguns não cooperam. Pastor, e como que eu sei? Sei lá, cada um resolve. Fala igual o outro, você é espiritual, eu não vou falar para você quem são. Você tem que discernir. Mas o fato é, Jesus mandou sair ou não mandou? Mandou. Depois que ele mandou sair, tendo ele mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e o texto faz questão de dizer, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Depois que aqueles saíram e que outros entraram, ele então orou e a menina foi curada. Recebeu o seu milagre. Deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Nós temos que ser cuidadosos com o ambiente. Você tem que ser cuidadoso com o ambiente. A pergunta, sem nenhum tipo de condenação, genuína mesmo, só para reflexão, tem que ser: a minha casa está meio alvoroçada? Se a minha casa anda alvoroçada, minha casa não é ambiente para milagre. Eu preciso ajustar essas coisas. Eu preciso ajustar isso com cuidado. Sabe, a minha igreja anda meio alvoroçada. Como que eu começo os meus cultos? Tem um ambiente certo para o fluir de Deus? Tem um ambiente certo? Eu sou preocupado com isso mesmo. Sabe, tem gente que não está nem aí para as coisas, assim, ele julga, parece que ele entrou no nível onde ele fala de um assunto, e aí do outro, aí pode ter todo mundo gritando aqui, ele fala, não, vamos começar o culto mesmo assim. Muito ruim isso. É melhor que você participe de uma reunião com 30 minutos, que tem um ambiente certo, do que uma com 2 horas com um ambiente alvoroçado. Temos que ser cuidadosos com o ambiente. E posso dizer uma coisa para você? Isso é uma coisa exclusiva de nós pastores. As pessoas não são tão criteriosas com o ambiente. Agora, eu acho ruim quando o pastor não é criterioso com o ambiente. O pastor não é criterioso com as pessoas que fazem parte desse ambiente. Ele acha que assim, o irmão que está tocando ali, ele tem um comportamento assim, mas pode deixar isso aí. Né? Ele vai participar de um culto, aí ele mesmo não valoriza o louvor, ele mesmo não valoriza a palavra, ele mesmo não se importa com as coisas, e por aí vai. Vai lá, os jovenzinhos que estão empolgados, vai lá, participa lá. Mas, sabe, deixa eu falar uma coisa com você. Pessoas que são criteriosas com o ambiente, elas crescem mais do que outras.
Pessoas que são criteriosas com o ambiente, eles avançam mais do que outros. Deus não tem acepção de pessoas, mas tem lugar que é ambiente. Você sabe, na casa de Abraão, o anjo entrou, o anjo conversou, o anjo comeu, mas na casa de Ló, o Senhor nem entrou, mandou o anjo, ainda falou, sai depressa, não posso ficar aqui. Qual que é a diferença? Ambiente. Por que um Senhor tem prazer em estar na casa dele e o outro não? Então, ambiente é uma coisa que nós temos que nos preocupar. Ambiente realmente é algo que nós temos que nos preocupar. Quando aquelas pessoas que estavam ali chorando, tumultuando, saíram e outras entraram, o ambiente mudou. E quando o ambiente mudou, o Senhor está dizendo o seguinte, esse ambiente, ele é propício para o milagre. Eu quero declarar que a sua igreja será um lugar propício para milagres. Milagres vão acontecer com você. Ainda esse ano, não é mágica, não é milagres. Vidas serão curadas. E através dessas curas, outras serão acrescentadas. Milagres vão acontecer. Entende? Se tem alguém que precisa crer em milagres, somos nós. Nós não temos um produto que nós vendemos que vai se multiplicar. Essa obra não é humana, ela é espiritual. Então, as pessoas vão se converter, eu preciso crer que elas vão se converter, eu preciso crer que elas vão prosperar, se não for dessa fonte, vai ser de outra fonte, porque Deus é a nossa fonte. Eu preciso crer em milagres, o seu ministério tem que ter milagres, nós temos que orar para ter milagres, porque o milagre quebra a incredulidade do coração de alguns, mas milagres também atraem pessoas para ouvir o evangelho. O milagre não salva pessoas, mas eles atraem as pessoas para ouvir o evangelho. Amém? Quero profetizar milagres no seu ministério. Profetiza no irmão que está do seu lado aí. Eu quero profetizar milagres no seu ministério. Milagres. Tem que ter sinal. Nós pensamos que os sinais só vão acontecer quando as pessoas forem, cuidado com isso. Forem sustentadas, estiver tudo ok. Mas às vezes milagres acontecem no meio do caos. Milagres acontecem às vezes no meio do problema. Milagres às vezes acontecem naquela situação onde você diz, olha, aqui está sendo o mais difícil, ou está tendo maior dificuldade. Aí é onde Deus entra em ação. Milagre é quando Deus entra em ação e Ele vai falar, vou fazer do meu jeito, e aleluia. E quando isso acontece, não tem como questionar. Não tem como questionar, é fato. Entende isso? Então, isso é a primeira coisa. Qual que é a segunda coisa? Segundo cenário do milagre. Está aqui Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2 diz assim, dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tanto que, Marcos capítulo 2, aí eu vou falar o tema aqui, mas eu vou ler o texto primeiro. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. O que Jesus estava fazendo? Anunciando a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Quantos homens eram? 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. E aí o texto diz, versículo 5, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Amém. Você sabe, tem milagres que você recebe diretamente de Deus, mas tem coisas que Deus acrescenta na sua vida através de pessoas. Amém. Ande com pessoas de fé. Amém. Ande com pessoas de fé. Tem pessoas que vão promover você para certos milagres. Eu gosto de ouvir algumas pessoas e andar com gente que é de fé. Gente que tem uma perspectiva espiritual das coisas. Gente que realmente, sabe, ele tem uma visão espiritual do que Deus está fazendo. O negócio dele. Sabe uma das frases que eu falei numa pregação lá em Belo Horizonte, que marcaram os pastores? Eu falei, o seu negócio não é com homens, o seu negócio é com Deus. Amém. Você vai para Deus, ajoelha diante de Deus e conversa com Ele, conta a sua história para Ele. O seu negócio não é com homem. Nosso negócio não é com a cidade onde nós residimos, não é com as estatísticas.
Nosso negócio é com Deus. É Ele que tem a palavra, é Ele que muda a situação. Então deixa eu te falar, quando você literalmente tem esse coração de caminhar com Deus, eu vou falar uma coisa para você, e isso aconteceu comigo, Deus vai colocar pessoas no seu caminho. E tem certas pessoas que elas vão produzir você a certo tipo de milagre. Se dependesse somente desse paralítico, ele não tinha recebido o milagre. Mas ele andava com homens de fé. Cuidado com gente. Você sabe, isso eu aprendi com o pastor Aloysio. Ele falou, não permito algumas pessoas caminharem comigo. Estou dizendo que é ímpio, não. Ele falou assim, estou falando nem disso, estou falando de pastores às vezes, de líderes. Eu ouvi ele falando isso. Sabe por quê? Pessoas não são neutras. Ou elas vão despertar em você fé, ou elas vão despertar a sua carne. Cuidado com gente que desperta a sua carne. Cuidado com gente que às vezes tem pensamentos assim, não, eu acho que não tem nada a ver isso não. Não, pastor, eu acho que é tranquilo isso aí. O que o senhor está pensando, eu estou junto com o senhor. Cuidado com gente assim que ele diminui o temor de Deus dentro de você. Nós somos pastores, mas o diabo pode colocar pessoas assim? Pode. Eu identifiquei, lá em Goiânia, quando eu estava no templo, de uma pessoa que eu ganhei para Jesus, né? Uma situação, depois eu percebi que eu estava consolidando ele, eu percebi depois que aquela pessoa foi enviada do diabo em alguma situação, porque ele queria andar comigo, eu falei, opa, até aqui sim, até aqui não, e ele percebeu, ele falou, por que não? Eu falei assim, porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa, nós pensamos que isso parece ser bonitinho demais, falar isso para estar bem com todo mundo, mas tem gente que não pode estar com você num outro nível, não pode. Não pode. Ele esteve com você até um certo momento, mas ele não pode fazer parte da sua intimidade. Sabe por quê? Ele não tem o mesmo temor que você tem. Ele não tem o mesmo nível de revelação que você tem. Ele não tem o mesmo... É tolice nós acharmos que nós temos que conduzir todo mundo. Isso é perigoso. Tem gente que às vezes quer despertar a sua carne. O que eu percebi nele? Era uma pessoa assim, não tem problema não, ele não via mal em nada. Né? Não tem nada a ver. Você sabe, nós criticamos aqueles irmãozinhos que vê diabo em tudo. Eu sei que é exagerado, né? Eu tinha uma discípula assim, lá em Goiânia. A gente chegava num lugar, ela falava assim, tem demônio aqui. Eu falava mesmo? Ela falava assim, olha o cheiro. Sério, aí um dia eu caí na bobeira. Não, falei, será que alguém não pisou em nada? Essas irmãs que vê isso é profeta. Ela apontou o dedo e falou assim, você não brinca com o meu discernimento. Se eu estou falando que tem demônio aqui, tem. Eu falei, eu também estou sentindo. Comecei a sentir a partir de agora. É um cheiro de enxofre? Ela falou, é isso aí. Eu falei, estou falando com você que eu tenho discernimento? Já mudei agora. Só porque eu falei que alguém tinha pisado em alguma coisa. E a gente chegava num lugar e ela falava assim, sério, a gente não encontra. Eu falava, peraí, pastor, não é assim não. Eu tenho que olhar o ambiente. Eu falei, olha aí, de repente tem algum escondido, você já manda sair. Você sabe, aí a gente até ri, é exagerado. Mas cuidado com quem não vê demônio em nada. Porque se nós estamos numa guerra, como que você não percebe nada? Então é importante você entender o seguinte. Entre esse que nunca vê nada e esse que vê em tudo, é melhor estar no lado desse que vê. Sabe por quê? Porque o diabo, uma hora dessa, arma uma coisa para você e você não percebe. Quando Deus quer promover você, Ele vai colocar pessoas no seu caminho. Mas quando o diabo quer te atrapalhar, ele vai colocar pessoas no seu caminho também. Então cuidado com gente que diminui seu temor. Cuidado com gente que te aceita. Sabe aquela coisa assim? Não, eu não vou na reunião não. Sabe a situação que eu estou passando? Cuidado com aqueles que dizem assim, não, acho que você está certo. Uma vez ou outra. Ande com gente que vai dizer o que para você? Pastor, eu sei que está difícil, mas deixa eu te falar uma coisa. Quando o senhor é tão abençoado, vai lá. O senhor está precisando de alguma coisa? Ande com gente que desafia a sua fé. Ande com gente que promove você para um outro milagre. Aquele cara era paralítico, mas ele tinha 4 amigos. E aqueles 4 amigos disseram o seguinte, nós estamos junto com você nisso. Tem milagres que são pessoas que chegaram no lugar, elas vão promover você a esse lugar. Ande com homens de fé, ande com pessoas de fé. Se no momento você entende que algum irmão, você deu acesso demais, talvez o Espírito está falando com você, corta esse acesso. Sabe por quê? Não são neutros. Não são neutros. Ou desperta a sua fé, ou vão despertar a sua carne. Ou desperta você para a ousadia, ou vou dizer para você, como o Wilton falou, o que tem a ver isso? Tem nada a ver. Diminui temor no seu coração. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você anda com gente de fé,
você vai desfrutar do que eles desfrutam também. Aqueles camaradas, eram 4 homens. Quando a Bíblia não diz o nome, é porque ela não está querendo que você faça referência na pessoa, e sim na atitude. Então o importante não era, quais são os 4 homens? Não importa o nome deles, eram 4 homens. Qual que é a atitude deles? Eles conduziram aquela pessoa a um milagre. Eles disseram, eu não sou milagre, eu não faço milagre, mas eu posso conduzir pessoas ao milagre. Nós somos aqueles que conduzem também gente para ter milagre com Deus. Cada pessoa que entrar na sua vida, você vai conduzir ela a ter um milagre. Por isso, ande com gente de fé. Ande com pessoas que são cheios de fé. Como aconteceu? Uns precisaram sair, outros precisaram entrar. Por quê? Porque eram homens também de fé. Quero declarar que Deus vai colocar pessoas de fé na sua vida. Pessoas que vão desafiar você. Vão falar, não, nós estamos juntos, vamos para o próximo passo, vamos para o próximo milagre. Nós vamos construir sim, nós vamos avançar sim. Então seja cuidadoso com isso. Na hora que você for orar para selecionar mesmo, para Deus colocar as pessoas, não se empolgue com coisas naturais. Não se empolgue apenas com, nossa, esse cara é tão inteligente. Não, nós não somos conduzidos por isso. Homens de Deus, olha o seguinte, esse homem é homem de fé. Você é uma mulher de fé, eu quero estar junto com pessoas de fé. Gente que desafia para o próximo passo. Gente que fala, não, vamos embora. Tá bom, não, tá bom, mas Deus tem algo melhor. O melhor ainda está por vir. Declara sobre a vida do seu irmão, o melhor ainda está por vir. Fala para ele. Fala, Deus vai te surpreender. Glória a Deus. Primeiro, qual que é? Ambiente. Ambiente é tudo. Diga, ambiente é tudo. Seja cuidadoso com o ambiente. Seja, cuidadoso. Faz toda a diferença. Seja cuidadoso. Ensina isso para os seus líderes, ser cuidadoso. Sabe aquele que chega na célula, faltando tantos minutos, a cadeira não está arrumada, o cachorro está latindo, aquela coisa. Irmão, o ambiente não é propício. Não tem ambiente. Nosso culto não pode ser esse alvoroço. Tem que ser uma coisa... Eu determinei que os irmãos no nosso meio cheguem mais cedo. Aquele que vai coordenar o culto, que vai fazer a abertura. Porque qual que é o problema do irmão que vai fazer a abertura? Ele pensa que ele não está cooperando com o ambiente. Né? Aí eu falei, você vai chegar 1 hora antes. E aí alguns não acreditaram. Aí eu vi que começou a chegar no primeiro dia, depois. Aí na hora que começar o culto, que ele estava lá, eu chegava e falava, não, eu vou fazer a abertura hoje. E aí depois eu falei para ele, olha, se você não chegar 1 hora antes, talvez você acordou, você teve algum problema, eu entendo. Você não vai fazer abertura. Essa questão é de lei. Não, não é questão de lei. É questão de literalmente se preocupar com o que Deus se preocupa. Quando ele vem para cá 1 hora, ele coloca o coração, Deus dá uma palavra para ele. Aí você pensa assim, que isso é neutro. O cara chega, amém, irmãos? Graças a paz, Senhor Jesus, aleluia. A sua Bíblia aí, irmãos. Tal. O cara está totalmente despreparado, o coração não está aquecido. Sabe, quando aquece o seu coração, vai aquecer o coração do outro também. Quando aquece o seu coração, aquece o coração do outro também. Eu fiz várias vezes aberturas lá em conferências nossas em Goiânia. Depois tive a oportunidade para pregar. São coisas que a gente não fala, mas Deus é testemunha. Que nas semanas da conferência, eu jejumava e orava para ter uma palavra para abertura. Quantos minutos que eu tinha? 5 minutos. Mas muitas pessoas falaram. Não, na hora que você orou, você citou aquele texto, eu já percebi que algo aconteceu. Não foi só por causa de mim, mas eu tenho certeza que foi também por causa de uma atitude. Deus honra a fé. Quando você aplica 1 hora orando por algo, pedindo a Deus um texto, Deus vê seu coração e Ele vai honrar. E a nossa fidelidade é no pouco. Ou você vai fazer, Fran, a próxima abertura aqui da capacitação de pastores. Se você tem um coração zeloso, se você é fiel nesse pouco, Deus está observando você. Deus está dizendo, Davi cuida tão bem de uma ovelha que eu vou colocar esse cara para cuidar da nação. Ele defende tão essas ovelhas, o que esse cara não vai fazer quando ele estiver lá na nação? Então deixa eu te falar, você serve a um Deus que vê tudo. Ele vê o zelo do seu coração. Segundo, ande com pessoas de fé. Terceiro, vou falar só 4, pra você não ficar angustiado aí, vai ser rápido. Terceiro, imagens. Você sabe, a imagem que você tem projetado do seu futuro faz toda a diferença nos milagres que você vai receber. Qual que é a imagem que você tem ao seu respeito? Qual a imagem que você tem da sua igreja? Qual a imagem que você está tendo da sua cidade? Qual que é a imagem que você tem
da sua casa, da sua família. Provérbios 23, 7 diz: como imagina sua alma, assim ele é. Assim ele é. Você sabe, nós recebemos aquilo que antes nós geramos de imagem. Deus é um Deus de imagem. Sempre quando Deus vai fazer algo na sua vida, no seu ministério, primeiro Deus te dá uma imagem. Antes, Abraão, em certo momento, Deus, se você for ver, ele é o pai da fé. O tempo todo Deus trabalha com Abraão a respeito de imagens. Ele estava andando cabisbaixo. Um dia, o que Deus falou para Abraão? Abraão, olha para cima. Olha para as estrelas e conte-as, se é que pode. Assim também será a sua descendência. O que Deus estava trabalhando com ele? Imagens. Deus estava dando para ele imagens. Qual que é a imagem que nós temos da nossa igreja? Você sabe, uma coisa que eu aprendi mesmo, não tem mérito meu nenhum, o Espírito que me ensinou sobre isso, eu não falo algo negativo a respeito da minha equipe. Não falo. Não falo negativo. Pastor, porque a minha igreja, pastor, porque o pessoal lá, você já distanciou, já nem é a sua igreja mais, você não faz parte, é o pessoal lá. É o povo lá. Então, deixa eu te falar uma coisa, por que tem pastores que chegam e ele falam no culto, às vezes um pouco nervoso, um tom meio assim, porque o diabo conseguiu mudar a imagem do povo dele na mente dele. Se você quer ter sucesso no seu trabalho, tem uma imagem de fé a respeito da sua equipe. Amém. Tem uma imagem. Jesus sabia que Pedro ia negá-lo, mas o que ele falou para ele em João 14, 12? Em verdade vos digo. Sim, isso eu vos digo. Se vocês crerem em mim, vocês vão fazer obras ainda maiores. O que é isso? Imagem de fé. Jesus está num certo momento, andando sobre as águas, 3 horas da manhã, e os discípulos gritaram: é um fantasma! E aí Jesus disse: não sou eu. Pedro disse: se é o Senhor, então me faça andar sobre as águas. O que Jesus falou? Ô Pedro, cai na real, rapaz. Olha a sua realidade. Você quer fazer o que eu faço? O que Jesus falou para ele? Vem. Pode vir. Pode vir. O que é isso? Imagem. Por que o diabo às vezes trabalha na vida das crianças de hoje, dos adolescentes? Para destruir a imagem. Distorcer a imagem. Você é um líder, um homem de Deus, que na sua boca tem que sustentar um testemunho de fé a respeito da imagem que Deus tem, de cada líder, de cada discipulador, e também ao seu respeito. Todas as vezes que nós estamos mal, estamos por quê? Porque de alguma maneira o diabo quer fazer o quê? Distorcer sua imagem. Eu acho que você não é um homem de Deus para essa cidade, não. Você já está passando, sua idade já está assim. Eu acho que você sempre quer diminuir sua imagem. Sempre está trabalhando para diminuir sua imagem. Você não é um líder certo. Você tinha que ter alguns critérios. E sempre trabalhando com você também com comparação. Toda comparação em si é maligna. Pare de se comparar. Toda comparação é maligna. Numa reunião dessa, quando você vem, você tem que se inspirar, mas não ficar comparando, porque comparação gera em você depois, sabe o quê? Incredulidade, e vai gerar morte. Nossa, que dia que eu sou igual o pastor Márcio, que dia, não, que aquele pastor fez aquilo lá, nossa, você sempre está se diminuindo, por quê? Porque você está diminuindo a sua imagem. Deus não gosta quando você diminui sua imagem. Quando você tem uma imagem boa ao seu respeito, quando você tem uma imagem, quando você entra em concordância com Deus, quando você alinha a sua imagem com a de Deus, deixa eu te falar, não haverá impossíveis para nós. Eu digo isso de novo, não haverá impossíveis para nós. Tudo é possível ao que crê, tudo é possível àquele que alinha a sua imagem com a imagem que Deus tem a seu respeito. Deus não gosta quando você fica se diminuindo. Deus não gosta quando você fica se comparando. Você tem que ter, por que é importante confessar versículos? Isso eu aprendi com o pastor Naon, lista e lista de versículos. Muitas coisas que eu tenho feito lá, semanalmente, é confessar texto da palavra de Deus. Toda semana eu estou confessando um texto ao meu respeito. Sabe por quê? Quando você faz isso, você está alinhando a sua imagem com aquilo que Deus tem ao seu respeito.
Entende isso? Imagem é uma coisa muito séria quando se diz a respeito de milagres. Quando os líderes, infelizmente, são incrédulos, ele vai ter uma imagem ruim das pessoas. E às vezes aquilo que está dentro dele vai projetar no outro. Contra este, você não pode subir. Porque você ainda é moço. Ele não. Ele, você vê, é muito ruim quando o líder tem uma imagem maior do inimigo do que de Deus. Porque ele é convencido. Ele fica ouvindo naturalmente tudo que está acontecendo. Eu acho estranho quando vejo pastor dizendo assim, me conta quais são os problemas aqui do lugar. As dificuldades. Quero saber de cada um. Eu falo, eu sou o contrário disso. Eu te falo na presença de Deus, eu não sentei com ninguém para perguntar quanto que tinha de entrada na igreja que eu assumi, os problemas que o outro tinha. Sabe por quê? Porque eu falei, cada vez que eu ficar ouvindo isso vai encher de notícias ruins e vai editar a imagem de cada um. Aí eu vou rotular. Esse aqui é de um jeito, aquele ali teve problema numa área, aquele teve assim. Aí eu chego numa reunião para assumir uma equipe dessa, o que eu falo? Nossa, teve um que quis falar para mim sobre cada um deles. Esse aqui você tem que tirar, esse outro você tem que tirar. Não confia nele não, esse cara aqui tem um coração assim. Aí eu fiquei pensando, será que essa é a imagem que Deus tem a respeito deles? Tem gente que tem uma imagem ruim da cidade que ele está liderando. Como é que você vai prosperar nessa cidade? Por seu bem, Deus não vai fazer você prosperar. Sabe por quê? Deus não aumenta aquilo que você não gosta. Deus não aumenta o que você não agradece. Deus não aumenta o que você realmente não tem uma visão positiva. Se Ele aumentar, Ele vai estar fazendo um problema para você. Cuidado, aqui é cemitério de pastor. Ixi, aqui já passou fulano de tal, não sei o quê. Já passou isso. Tudo já passou, mas quando eu chegar aqui, a imagem... Deixa eu falar uma coisa muito séria para você, pastor. Qual o quadro de fé que você tem ao seu respeito? A Bíblia, ela é cheia de um quadro de imagem. Qual que é o quadro que você tem ao seu respeito hoje? Qual que é? É um salmo? É um texto? Qual que é o quadro da imagem que você tem ao seu respeito? Eu tenho alguns. O primeiro que eu tenho é Salmo 128. Qual que é o Salmo 128? Pastor Wilton Antunes. Leia aí, pastor Wilton Antunes. Esse é um quadro de fé que nós temos que ter. Mandei fazer um quadro desse e colocar lá na minha sala. Eu falei, esse quadro é um quadro de fé ao meu respeito. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, do trabalho de suas mãos. Esse é o quadro que você tem. Você não vai comer do governo, você não vai comer de sogro, de sogra, de ninguém. E aí o que a Bíblia diz? Feliz será e tudo te irá bem. A sua esposa é como uma videira, frutífera. Videira que dá uva, uva que faz o vinho, vinho traz alegria, aleluia. Sua mulher traz alegria para você, é uma videira. Ela é frutífera também. Os seus filhos como rebentos da oliveira, seus filhos são ungidos, a oliveira que faz o azeite. Na sua roda tem unção, seus filhos são ungidos do Senhor. Cuidado com os ataques. Quando chega na adolescência, é a pior fase. Eu falo, meu filho está na melhor fase da vida dele. Está crescendo. Porque nós vamos nos rotulando conforme aquilo que as pessoas vão falando. Aí você começa a ter uma imagem diferente do seu filho. O diabo às vezes gera uma imagem. Porque é fase da adolescência agora. Meu filho está fazendo 16 anos. Hoje. E a minha mulher faz aniversário domingo. É um preço caro estar aqui, hein? Filho é mulher, mas vai recompensado. Vão ser um recompensado. Deixa eu falar uma coisa para você. Irmãos, toda vez que um pastor, vou falar isso com muito temor, ele cai, primeiro, o que caiu foi a imagem dele, a respeito dele e do ministério dele. Pessoas que têm atos delinquentes é porque eles têm uma imagem ruim ao seu respeito. Você sabe, a mulher com fluxo de sangue tinha 12 anos que ela estava sofrendo de uma enfermidade. 12 anos. Quantos anos? 12 anos. E a sua situação ia de mal a pior. Mas o Senhor mostrou algo para mim a respeito disso, dessa questão do milagre que aconteceu na vida dela. A Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus e ela se posicionou, ela estava no lugar onde ele iria passar, tinha a multidão, mas ela se levantou, foi até ele, mesmo fraca, mesmo não podendo, você sabe tudo isso, por conta da questão da lei.
fluxo de sangue, era condenado. E aí ela tocou nele. E ela dizia: tão somente eu tocar, eu serei curado. O que aquela mulher tinha? Uma imagem. Tão somente eu tocar nas suas vestes, não foi em qualquer lugar. Se eu tocar nas suas vestes, eu serei curado. Você sabe, ela tinha uma enfermidade fora, mas a imagem que ela tinha dentro, isso fez toda a diferença. Qual a imagem que você tem quando você pega o microfone? Qual a imagem que você tem da sua igreja? Qual a imagem que você tem ao seu respeito? Por mais que fora está acontecendo algo, dentro você tem que criar uma imagem. Imagem. Qual outra imagem que eu tenho ao meu respeito? Do Salmo 1. Fui plantado pelo Senhor, e onde eu estiver, eu serei bem sucedido. Porque qual outra imagem que eu tenho? Eu medito na palavra do Senhor. Tudo que eu faço, eu vou ser bem sucedido, eu vou prosperar. Então eu assumi um trabalho que no momento estava tendo dificuldades, problemas, situações, dificuldades até mesmo para pagar o aluguel. E pela graça de Deus, logo quando nós assumimos, eu decidi mudar de prédio. Sabe por quê? Porque onde nós estávamos era uma antiga boate, o lugar era escuro, tinha 14 máquinas de ar-condicionado que não funcionavam e o som era som de boate. Ninguém entendia nada. Por isso que quando eu pregava, eu ficava vendo as pessoas fazendo isso. Aí um dia eu deixei o irmão fazer a abertura e a oferta e fui lá para o fundo. Estava embolado. Aí eu trouxe um irmão lá de Goiânia, o técnico de som, que era discípulo do pastor Gustavo também, instruído por ele lá. E um cara assim, né, Gustavo, de alto nível, conhece gente que já foi contratado por bandas famosas em Goiânia, como sonoplasta. Paguei a passagem dele, né? Falei, não, se eu prezo por isso, eu vou pagar. Ah, não tem, mas eu pago. Paguei a passagem dele, paguei o hotel. Ele foi lá, quando ele chegou, ele falou assim, pôs a mão na minha perna e falou assim: pastor, Deus faz milagre. Aqui não tem jeito não. Falei, mas... Aí eu falei, não, mas não fala isso daí. Ele falou assim: pastor, não há nada que eu possa fazer. Isso aqui é som de boate, pastor. Som de boate, você não vê. Boate não tem voz, não tem nitidez no que a pessoa está falando. É só batida, bum, bum, aquelas coisas. E aí eu fui vendo aquele som embolado. Aí o que eu falei? A fé vem pelo ouvir. Se o pessoal não está ouvindo, eles não vão ter fé. O cara vem aqui, nessa igreja. Eu falei, vamos colocar de fora. Se eu venho aqui num lugar, a comida é boa. Um restaurante, a comida é boa, mas o banheiro é ruim, que era o caso. Os talheres é horrível, o prato também não é legal. A comida é boa, mas as outras coisas não cooperam. Eu não vou voltar aqui mais. Aí eu decidi, nós vamos sair desse prédio. O pessoal falou, não faça isso, pastor. Não faça isso. Nós não temos condições. Não sei o quê. E aí, resumindo, a primeira coisa que eu paguei foi para fazer um projeto. Ele até me falaram que nunca tinha pago para fazer um projeto do novo prédio. Sem ter o lugar ainda, eu contratei um cara, falei, mais ou menos eu quero fazer isso. 5 mil reais. O cara cobrou 10, depois foi tirando algumas coisas, 5 mil reais. Para você não é nada 5 mil reais, mas para nós lembra disso, faz a conversão aí. Então, 5 mil reais, aí eles falaram, pastor, como é que nós vamos pagar isso? Eu falei, nós vamos pagar. Sabe por quê? As pessoas não querem investir em ideias, as pessoas querem investir em projeto. Porque se você tem só ideia, ele não quer investir só em ideia. Mas quando ele vê um projeto, aí eu lembrei, o nobre projeta coisas nobres. Fiz um projeto, fiz uma reunião num hotel, servi um café da manhã bonito num hotel, coloquei uma música, né, por fundo assim, aquela coisa falando de tempos de abundância. Está vindo um tempo de abundância. Mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Essa foi a trilha sonora de um ano da Videira Belo Horizonte. Está vindo um tempo de abundância, mesmo que eu não possa ver. Tudo que Deus faz, Ele vai acompanhar em você uma palavra, mas também uma canção. Você tem que ter uma canção. Qual que é a sua canção? Às vezes ela muda, mas a minha canção, naquele primeiro ano, está vindo um tempo de abundância, mesmo que eu não sinta.
E aí os irmãos falaram assim, ó, como que esse pastor quer fazer um negócio, nós nem temos o lugar, mas ele já tem um projeto. Naquele dia que eu fiz isso, vou te contar um testemunho da presença de Deus. Um irmão falou para a esposa dele assim, ele já tinha acumulado algum dinheiro que ele queria entregar, mas falou que não sentiu no coração. Quando ele viu um projeto, ele me procurou e falou assim, pastor, você pode contar comigo para 100 mil reais. Ele não é um cara milionário, rico assim não, mas é um irmão generoso. Ele falou, você pode contar comigo para 100 mil reais. E aí eu falei, né, tem que ter a postura. Eu falei, é isso? 100 mil reais? Aleluia. Mas eu queria dar até um beijo no irmão. Queria. Porque eu nunca recebi uma oferta dessa. O cara falou que ia dar 100 mil reais. Aí ele falou, posso transferir para a conta da igreja? Eu falei, pode. Vamos procurar o tesoureiro, ele vai passar para você os dados, você pode transferir já. 100 mil reais. Você sabe, nós estávamos tendo dificuldade para pagar o aluguel. Nós gastamos na reforma desse prédio, com o som, 670 mil reais. Obrigado, irmão. É bom ter gente que encoraja assim, se alegra com a bênção da gente. Obrigado mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tudo isso foi fruto primeiro de uma imagem, de uma visão. Líderes precisam ter imagens. Sabe, aí as coisas estão acontecendo, e minha esposa sabe disso. Eu falo, ora, Deus vai te dar uma imagem. A linguagem do Espírito é sonhos, Deus vai te dar sonhos. Deus vai te dar clareza daquilo que você vai fazer, ideias, imagens. E quando o diabo também quer trabalhar para produzir incredulidade, problema na igreja, o que ele faz? Imagens. Não, aquela irmã lá é meio confusão, pastor, ela é uma confusão. O que é isso? Imagens. Quem sabe hoje não é dia de nós cancelarmos essas imagens que o diabo colocou na nossa cabeça. Que o povo não tem compromisso, que o povo não te honra, que o povo não te respeita, que o povo está te gelando, que quando você fala parece que o povo está te resistindo. Tudo que o diabo constrói dentro da nossa mente, imagens. Não, ó, você vai passar vergonha. Esse povo não vai te honrar. Esse povo não está com você ainda não, viu? Não faz essa reforma desse tamanho não. Cuidado. E depois você vai ter problema, vai acontecer alguma coisa, vai parar lá em Goiânia, você está frito. Tudo é imagem que o diabo colocou na minha cabeça. Eu falei, e se tudo isso for o contrário? E se tudo isso der certo? Entende? Então deixa eu falar uma coisa para você. Deus opera em nós o quê? O querer realizar. O que é esse querer? É a imagem que você tem. Nossa, eu vou trocar isso aqui. Eu poderia ter dito isso. Não, poderia ter só mudado algumas coisas. Mas eu gerei uma imagem de um som bom. Aí liguei para esse irmão de novo. Liguei para o pastor Gustavo. Ele falou, mais ou menos, você quer um som desse nível? Eu falei, não, vamos ter esse som aqui. Nós vamos ter esse lugar aqui. Aí a minha esposa agora quer as coisas para os kids. O que eu faço? Gera uma imagem. Gera uma imagem. A imagem que está dentro de você, ela vai ser nutrida. Sabe por quê? Pessoas que param no meio do caminho, é porque elas não têm imagens. Pessoas que param no meio da jornada, é porque ela não tem uma imagem. Se ela tem uma imagem, né, como Neemias tinha da reconstrução, quando os caras quiseram, tipo assim, mandaram cartas, né, para tirar ele daquele propósito, quiseram, me fugiu a palavra, mas eu vou lembrar dela agora. Sabe quando eles quiseram literalmente interter ele, distrair, sabotar, distrair, ele tinha uma imagem. E é tão poderoso no texto que ele diz o quê? Eu estou ocupado fazendo uma grande obra. Ele tinha dentro dele uma imagem. Quando você não tem uma imagem do seu futuro, o diabo vai dar um jeito de providenciar alguma. Sim. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sim, sim. E aí tão interessante que no começo eles mostram dizendo, ó, está aqui o fruto dela. Mas, toda vez que você fala alguma coisa e depois você fala o mas, você anulou tudo que você falou anteriormente. Quando o irmão da igreja vem elogiar e ele fala o mas, eu falo, vem pedrada aí, eu já preparo. Pastor, o senhor é uma benção, mas você pode ter certeza. Não fala isso a meu respeito, tá bom? Não gere essa imagem. Então, imagem é tudo.
Se eu tenho uma imagem que o lugar que eu estou é difícil demais, é problema demais, e os outros pastores, que às vezes eu vou no conselho desses negócios de pastor só para falar mal da cidade e do povo. Aí eu entro nesse mesmo time. Me torno profeta do caos. Falando só de coisa difícil, problema demais. Desemprego aumentou, crise não sei o quê, encolheu não sei o quê, inflação vai, não sei o quê. Imagens distorcidas. E a última coisa, quando eu tenho uma imagem negativa, ou, sabe, rapidamente, os irmãos, não sei se vocês viram isso, mas eu fui com meu filho, na verdade eu e a minha família, era um sonho nosso. Eu batizei meu filho em Israel. Meu filho tinha um sonho, eu tenho 3 filhos, o do meio. Realmente meu filho do meio, ele é profeta, ele tem imagens, ele tem sonhos. Ele tem um desenho que está na escola videira, que ele desenhou do modelo que um dia estava lá na casa dele, lá em casa, desenhando sobre a escola, e a pastora Valéria chorou no dia e colocou isso lá e mandou numa copiadora ampliar o negócio, porque foi um desenho que ele fez. Ele tem algumas coisas assim. E aí um dia, quando ele tinha 11 anos, ele falou assim, pai, eu quero batizar em Israel. Aí eu pensei assim, meu filho batizar em Israel? Beleza. Falei, tá bom, meu filho, lá em Goiânia é isso. Beleza. Estando em Goiânia, né? E aqui eu não quero dizer assim uma imagem ruim ou uma confissão negativa, mas é uma realidade. Eu tinha um bom salário, ser pastor de governo, supervisor, e a minha esposa também tinha um salário. E aí eu falei, não, nós vamos trabalhar então para isso. É um sonho dele. Só que não estamos falando assim, vamos ali batizar, né? Israel é... E aí, logo depois desse sonho que ele falou a respeito disso, nós fomos enviados. Quando nós fomos enviados, eu falei, não, agora vai ficar muito mais difícil. Por quê? Na nossa cabeça. O meu salário, né? Eu tive por 6 meses, o da minha esposa, quando é enviado, é cortado, mas está tudo ok, é tudo já combinado, não tem nada que ninguém mudou. E aí, beleza. Quando chegou em agosto, meu filho me procura e falou assim, ô pai, o senhor é meu pastor e o senhor é meu pai. Eu falei, nossa, ouvi isso do filho dessa forma, ele não está sozinho não, fala igual, ele está acompanhado. No mínimo, uma comitiva de anjos vem acompanhando ele, para falar essas palavras. Ele falou, o senhor é meu pai e meu pastor. Se o senhor quiser me batizar aqui em Belo Horizonte, o senhor pode me batizar, mas eu quero batizar no Rio Jordão. Aí, sabe o que ele fez? Ele tirou, até vou pedir aqui, rapidamente, pastor Marcos, para colocar ali. Sabe o que ele fez? Não sei se a gente consegue colocar, pastor Elias, a imagem ali, pastor? Eu tenho uma imagem a seu respeito, viu, pastor? Aqui, ó, Marcos, essas 2 imagens aqui, manda para você. E aí, rapidamente, já estou concluindo já. Ele fez uma imagem, sabe o que ele fez? Ele é muito criativo, ele pegou uma pessoa se batizando, mais ou menos do meu tamanho, e um menino tirou o rosto do cara, colocou o meu e colocou o dele. Diante do Espírito Santo eu falo isso, para ficar mais poderoso ainda, que não pode, né, blasfemar com o Espírito Santo. Diante do Espírito Santo. Ele fez isso, pregou na geladeira, ele pregou no quarto dele, colocou no celular dele, ele pregou em 7 lugares na casa. E quando eu vi isso assim, ele falou assim, pai, o senhor sabe, né? O senhor fala sobre fé, eu já li seus livros. Então, pai, todo dia quando você olhar essa foto, você vai orar sobre isso. Aí na hora que eu olhei para aquilo, o Espírito falou assim comigo, não é normal uma criança de 12 anos querer batizar em Israel. Normal é querer, não diminuindo, mas, né, ir para Disney. Nada contra, tá? O normal... O normal o Senhor falou, não é normal uma criança desejar isso. O Senhor falou, alimenta a fé dela. Você tem ministrado sobre fé, você tem testemunho sobre fé. Aí eu peguei e falei, filho, eu não vou te batizar agora. Nós vamos orar. Se Deus te deu essa imagem, nós vamos continuar orando sobre isso. E o que aconteceu? Nós começamos Essa foi a de 2022. Olha lá, vê se não ficou perfeito. Essa foto não é dele. Ele que fez isso. Ele escreveu Israel, aí ele colocou o meu rosto lá e colocou o rosto dele. E ele tirou 7 fotos dessa e pregou na casa, em 2022.
E aí eu comecei a orar sobre isso. Eu comecei a orar sobre isso. Comecei a orar sobre isso. Falei, Deus, o Senhor é Deus de sinais. Os sinais vão de acompanhar os que creem. O Senhor vai me dar um sinal. 2022 nós não conseguimos. O que Ele fez? Mudou a imagem lá para 2023 e colocou. Falou, pai, vai ser no 2023. O pastor Luiz lançou uma viagem só para os homens, só para pastores homens, para ir para Israel. Um pastor me ligou e falou assim, pastor, eu fui muito abençoado com uma pregação sua, um dia de oração lá, de fé que você orou por mim, e liberou uma causa na justiça, eu quero te abençoar. Aleluia. Aí eu falei, aleluia. Ele falou assim, o senhor quer ir para Israel esse ano? Aleluia. Aí, eu confesso para você que foi o convite mais embaraçoso. Por quê? Meu filho com essas imagens paradas em casa, e o cara pergunta se eu quero ir para Israel. Aí eu falei assim, quero. Ele falou, não, o pastor Luiz lançou essa viagem, e eu quero dizer para o senhor que eu já comprei o seu pacote, vai eu e o senhor então para Israel, nós vamos juntos. Aí eu falei, como é que eu chego lá em casa para dar essa notícia? E nesse tempo, irmãos, nós estamos, por isso que eu estou te falando, ensina também os seus filhos a ter testemunhos de fé. Amém. E eu aprendi uma coisa, sempre quando eu estou diante de uma necessidade maior, a minha oferta não diminui, ela aumenta. E lembra a reforma que eu falei para você? Nós vamos fazer a reforma, e no final do jejum, cada um ia lançar uma semente de fé. Eu ganhei uma oferta de uma pessoa lá em Belo Horizonte, que ela disse que ouviu uma pregação e Deus liberou algo na vida dela. E eu nunca ganhei oferta dessa forma. Ela me deu 10 mil reais em espécie. Colocou num envelope, o irmão levou dentro de uma sacola. Eu fiquei pensando que as coisas de político, eu fiquei olhando para o lado, sentindo ninguém filmando. Falei, que sensação chata isso. Por que não fez o Pix, não depositou esse negócio, mas levou na sacola? Eu falei, o que é isso? Ele falou, abre aí. Aí eu abri na hora que eu vi aquilo. Falei, irmão, é melhor subir, depois nós conversamos. Ele mandou para você. Na hora que eu peguei, o que eu falei? Esse é o sinal que eu tinha pedido para Deus da oferta, da viagem. Aí Deus falou comigo, ensina para o seu filho o que é a fé. É o que você mais está desejando agora, vai ser uma oferta da família. Eu chamei eles, falei, ó, eu não sou de fazer isso, mas nós acabamos de ganhar uma oferta. E aí o meu filho, pai, essa oferta, esse dinheiro aí é para comprarmos as passagens. Eu falei, mas eu senti no nosso coração que a nossa família vai dar uma oferta sacerdotal, uma oferta da família no gasofilaço no domingo, no final do jejum. Aí ele falou assim, tudo isso, pai? Falei, ande com pessoas de fé. Falei, tudo isso, você vai ver o que Deus vai fazer. E não vai ser eu, nós 4 vamos lá na frente, nós vamos colocar essa oferta. E aí na hora que nós colocamos essa oferta, eu tive certeza, o Senhor falou, está liberada essa viagem. E aí esse irmão me ligou, falou da viagem. Não sei se você sabe disso, acho que foi 10 ou 15 dias depois, o pastor cancelou a viagem. Falou, não, vai ser cansativo demais, tem muitas coisas. Aí o irmão falou, pastor, cancelaram a viagem. Mas eu já depositei o dinheiro, está na sua conta. Irmão, literalmente, na hora que ele falou isso, eu peguei o computador, eu não sou difícil de entender as coisas de Deus, abri o computador, na hora que eu coloquei as 4 passagens para Israel, que eu cliquei, deu exatamente o valor que o irmão me deu. Então assim, e outros testemunhos mais. No dia que eu estava batizando ele lá, o Senhor falou, você não está batizando ele simplesmente em um lugar, você está em cima de uma visão, de uma imagem. Então eu vou te falar, tem poder na imagem. Tem poder quando você gera uma imagem no seu coração da sua igreja. Tem o poder quando você gera uma imagem ao seu respeito, a respeito da sua família. Tem que ter essa imagem, sabe? Essa imagem. Eu não sei se isso é verdade. Pastor Marcos, vamos tocar ali para parecer que já está concluindo já? Mas já está terminando, é o último ponto aqui. E eu não sei se isso é verdade, mas eu vou vender como eu comprei. Né? Que a inauguração, quando foi inaugurar os parques da Disney, parece que o criador de tudo, né, ele não estava vivo, ele tinha morrido antes. E aí, me parece que a repórter falou, nossa, infelizmente, aquele que criou tudo, que pensou em tudo isso, não está aqui para ver sua obra. Diz que a esposa dele corrigiu, dizendo, pelo contrário, isso aqui só existe porque ele foi o primeiro a ver. Você sabe o que eu estou falando com isso? Tudo que você vê hoje é porque alguém um dia, primeiro,
gerou isso dentro. O crescimento da nossa igreja, nosso crescimento, as finanças, sua maturidade, ousadia, é fruto de uma imagem que você constrói dentro de você. Se o diabo distorceu a imagem dentro de você, eu quero hoje como instrumento de Deus para quebrar isso em nome de Jesus. Você não está velho, você não passou, você não está não sei o quê. Às vezes a gente nesse discurso, não, agora é a época, agora é o tempo dos jovens, agora é tempo de não sei o quê. Se fosse gente mais nova aqui, ia dar conta de tudo, ia fazer tudo. Tudo é imagem errada. Deus plantou você. Esse é o seu tempo. Você não está no lugar errado. Foi Deus que plantou você aqui. Os seus melhores dias estão diante de você. E por último, cenário do milagre. Preocupe-se com o ambiente. Ande com pessoas de fé. Tenha uma imagem. E a última coisa são as palavras. As palavras vão determinar o tipo de milagre que você vai receber. Não tem como falar de doença e experimentar cura. Não tem como falar de provisão, não tem como falar de necessidade, desemprego, inflação e experimentar provisão. Fale de provisão. Fale de milagres de provisão. Essa igreja vai prosperar. Por quê? Deus é a nossa fonte. Eu vou prosperar. Não vai me faltar recurso para projetar, para ir nas reuniões. Eu vou prosperar. Os milagres que eu recebo estão intimamente ligados com aquilo que eu falo. Eu gero imagem e eu falo. Não fique contando história de pecado, de derrota, de limitação. Não conspire contra você mesmo. Não conspire contra você mesmo. Você nunca chegará onde as suas palavras não chegaram primeiro. Antes de pregar, eu valorizo muito estar aqui. Falei isso para o pastor Márcio, né? Assim, ele não tem tanta expressão, acho que foi assim que Deus criou ele, é uma imagem boa dele. Você pode falar um trem ruim para ele, ou você pode falar que ama ele, ele fica assim te olhando, fala, ele não vai mudar o meu jeito não, então pronto. Aí eu falei para ele, ô pastor, obrigado por estar aqui. Sinto muita alegria, honra, sabe por quê? Porque um dia eu falei isso. Eu olhava as imagens dos pastores pregando e falava, um dia eu vou estar ministrando também nesses lugares. Eu tenho lista de coisas que eu falo e está gravada, está escrito lá em cima. 2002, 2003. Eu tenho uma Bíblia minha que é memorial, não uso ela para pregar, sabe por quê? Porque lá eu escrevo nas notações as coisas que eu queria em Deus. Quando eu tiver 30 anos eu quero isso. Quando eu tiver 40 anos, eu falava isso. Eu vou nutrindo. Cada vez que você vai falando, isso vai crescendo dentro de você. Cada vez que você vai falando, as suas palavras geram circunstâncias ao seu redor. E as suas palavras definem seu espaço geográfico. Você ouviu o que eu falei? Suas palavras definem seu espaço geográfico. Você ficar falando palavra de derrota, não sei o quê, não sei o quê. Eu sou uma bênção para essa cidade. Eu sou uma bênção para essa nação. Eu fui plantado aqui. Cada vez que você fala, Deus vai aumentando seu espaço geográfico, vai aumentando sua influência. Convites vão surgir. Sabe, pessoas vão convidar você para falar, você vai ser colocado. Sabe por quê? Você vai falando isso. Você vai falando isso. Por que tem pessoas que ficam andando em círculo, como eu falei, vendo os mesmos cenários? Porque as palavras são as mesmas. Se você quer mudar qualquer área da sua vida, do seu ministério, comece mudando suas palavras. Fale bem do seu corpo. Fale bem de você. Fale bem da sua liderança. Fale bem da sua igreja, fale bem dos seus liderados. Fale bem da sua família, fale bem da sua liderança. Aquilo que nós falamos, mais cedo ou mais tarde, vai se transformar em uma realidade. Pai, obrigado por essa manhã tão preciosa com esses pastores aqui. São homens de Deus, foram plantados pelo Senhor, foram plantados pelo Teu Espírito. Eles estão aqui, não por independência, estão aqui porque foi o Senhor que os enviou. E eu quero declarar em nome de Jesus que eles serão bem-sucedidos. Toda imagem que o diabo lançou negativa, toda imagem que eles erraram, que eles vão ser frustrados, eu quero anular e cancelar agora. Eu quero proclamar imagem de igrejas grandes, igrejas crescendo,
igrejas crescendo em realidade, em revelação, ó Deus, em vida, mas também igrejas crescendo financeiramente. Nós declaramos em nome de Jesus que essas igrejas vão avançar, essas igrejas vão crescer, essas igrejas vão experimentar um despertamento espiritual. Portas que estavam fechadas vão abrir em nome de Jesus. Nós declaramos poder do alto, vida de Deus. Eu declaro um quadro de fé ao seu respeito, que você é um homem certo, para o lugar certo. Você tem a palavra da vida, você tem a palavra da fé nos seus lábios, e eu declaro que você vai prosperar, você será bem sucedido, você vai prosperar muito, você vai crescer muito. Chegou o seu tempo, chegou sua hora, chegou o tempo de você avançar, de você ter frutos abundantes, de gerar segundo a sua espécie. Chegou o tempo de você desfrutar de visões que Deus colocou no seu coração. Eu quero declarar que você vai ter obreiros, você vai ter liderança, discipuladores, líderes andando com você. Você vai gerar outros pastores, você vai gerar discípulos, células vão crescer, pessoas serão enviadas para andar com você. Você não vai ficar contando história de outros, você vai contar a sua história. Você não vai ficar falando do testemunho de outros, você vai falar do seu testemunho, porque coisas vão começar a acontecer em seu favor. Um tempo de crescimento está diante de você, um tempo de frutificação está diante de você, um tempo de avanço está diante de você. Essa é a imagem que Deus tem a seu respeito, essa é a imagem que Deus tem a seu respeito. A última coisa, irmãos, do jeito que você está, você vai entrar em concordância com Deus. Você vai aceitar a imagem de Deus para você agora. Entre em concordância com Deus. O que significa entrar em concordância com Deus? É você dizer: sim, eu sou esse homem. Sim, eu sou esse líder. Sim, eu sou esse pastor de uma grande igreja. Sim, os meus líderes vão avançar. Sim, eu sou um homem abençoado. Sim, onde eu coloco as minhas mãos vai prosperar. Sim, a minha família é uma família sacerdotal. Entre em concordância com Deus agora. Aceite a imagem, aceite as palavras que Deus tem a seu respeito.